Silva a sair do Palácio de Belém para o último ato enquanto chefe de Estado, Lígia Veríssimo. Dos bichos para receber as honras militares, esta última cerimónia que vai presidir enquanto chefe de Estado. Neste momento recebe então as honras militares por parte do batalhão presidencial da GNR e toca o hino. Costa está bem. A portuguesa, tocada aqui pela banda militar do esquadrão da GNR presidencial da Guarda Nacional Republicana, e neste momento então Cavaco Silva passa pela última vez revista às tropas que estão em parada modelo batalhão, ou seja, com 3 fileiras. E depois disto partirá então em direção ao Parlamento, onde chegará por volta das 9h45 para a tomada de posse então de Marcelo Rebelo de Sousa. Cavaco Silva, que ontem deixou uma nota de despedida aos portugueses na página da internet da Presidência, diz Cavaco Silva que foi uma honra e um privilégio poder servir os portugueses e poder ocupar o cargo de chefe de Estado, a dizer ainda que procurou sempre corresponder à confiança em que em si depositaram e que procurou sempre ocupar o cargo com responsabilidade e independência. E neste momento um aplauso por parte dos funcionários da Assembleia da República. Estão todos aqui a despedirem-se do Presidente no Palácio de Belém. É definitivamente a despedida. Sabe-se agora que Cavaco Silva não voltará aqui para esse almoço que será servido aqui no Palácio de Belém, já pelo novo Presidente. Sorridente e emocionada a agradecer mais uma vez as últimas fotografias, as últimas despedidas e em direção então ao carro, à viatura oficial que o levará até São Bento para essa cerimónia, onde trocará de lugar com Marcelo Rebelo de Sousa. Então a chegada de Aníbal Cavaco Silva nesta derradeira viagem até ao Parlamento. Ele que será recebido junto ao estandarte do batalhão. No exterior da Assembleia é recebido por Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. Como disse, está a ser recebido junto ao estandarte do batalhão para depois fazer a revista às tropas presentes na Assembleia da República. 3 companhias, uma de cada ramo das Forças Armadas, neste momento saúda o estandarte e vai receber as honras militares. Um momento solene, é a última vez que há honras militares atribuídas a Aníbal Cavaco Silva enquanto Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Em passo bastante lento, um momento solene, e agora vai-se ouvir o hino nacional. O Presidente está com uma gravata cor de vinho, mas um pouco mais clara do que a de Ferro Rodrigues, o Presidente
escutamos ao fundo mais da Guarda de Honra e do hino nacional. Ao fim de 10 anos na Presidência da República, são estas as últimas honras militares atribuídas a Aníbal Cavaco Silva pelos 3 ramos das Forças Armadas. Segue-se agora a revista A Guarda de Honra, com elementos dos 3 ramos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea. Esta Guarda de Honra é constituída por um batalhão com uma companhia de cada um dos ramos das Forças Armadas, em que cada companhia é constituída por 2 pelotões. Ao todo, são cerca de 150 militares. Toca a banda da Força Aérea. Desta vez é a banda da Força Aérea, já que existe uma rotatividade dentro dos 3 ramos das Forças Armadas para cerimónias oficiais. Dentro dessa rotatividade, calhou desta vez à banda da Força Aérea. A Guarda de Honra tem um comandante da Força Aérea, já que é a Força Aérea que está à frente desta Guarda de Honra, pela mesma rotatividade que referi há pouco entre os ramos em cerimónias oficiais. Uma revista às tropas que está prestes a terminar. Aníbal Cavaco Silva com Eduardo Ferro Rodrigues. São as últimas honras militares antes de entrar no hemiciclo para a tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa. Aníbal Cavaco Silva vai entrar na Assembleia da República como Presidente da República. Dentro de algumas horas, dentro de 1h30 sensivelmente, sairá deste edifício como ex-Presidente da República. Por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa a entoar o hino nacional tocado pela banda da GNR, ao mesmo tempo que se escutava uma salva de 21 tiros no Tejo da artilharia naval.
República, para o efeito reunido na sala das sessões do Palácio de São Bento, tomou solenemente posse o Presidente da República Portuguesa, eleito em 24 de janeiro de 2016, professor Dr. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Depois de lida pelo Secretário da Mesa a ata da Assembleia de Apuramento Geral da eleição do Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa prestou juramento solene pela forma prescrita no número 3 do artigo 127º da Constituição da República Portuguesa. Para constar, celebrou o presente auto de posse, que vai ser assinado por Suas Excelências o Presidente da República eleito e o Presidente da Assembleia da República. E agora, o momento em que é assinado o auto de posse, é neste instante que começa o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa está assim empossado como Presidente da República, é o 20º Presidente da República Portuguesa e o 5º eleito depois de 25 de abril de 1970. E agora o momento simbólico em que Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva vão trocar de lugar. Está feita a passagem de testemunho. E os deputados começam a levantar-se para saudar de pé Marcelo Rebelo de Sousa. Mas à esquerda, os deputados ficam sentados. Aliás, PCP e Bloco de Esquerda não aplaudem. As boas-vindas a esta sessão solene de tomada de posse do Presidente da República. Cumpre-se hoje, 9 de março, um imperativo constitucional, que é também uma já longa tradição parlamentar, a cerimónia de posse do Presidente da República perante a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. Este é o momento fundador da presidência de quem representa a República, garante a independência, a unidade do Estado, o regular funcionamento das instituições democráticas e, por inerência, tem o supremo comando das Forças Armadas. Quero sublinhar o civismo democrático que pautou as últimas eleições presidenciais e a forma clara como o novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi eleito. Na sua pessoa, saúdo também todos os candidatos aqui presentes e que, com a sua coragem cívica, procuraram engrandecer a democracia portuguesa. A partir de hoje, Vossa Excelência, Marcelo Rebelo de Sousa, é o nosso Presidente, é o Presidente de todos nós, o Presidente de todos os portugueses. Desejo-lhe as maiores felicidades no mandato que agora inicia. Os seus sucessos serão os nossos sucessos, os sucessos de Portugal, os sucessos dos portugueses. Permitam-me ainda uma saudação especial ao Presidente cessante, Aníbal Cavaco Silva, pelo espírito de serviço público que uma vez mais demonstrou agora no exercício do cargo de Presidente da República. 10 anos Presidente de um forte partido do pós-25 de Abril, o PSD. Primeiro-Ministro de Portugal. 10 anos Presidente da República. Aníbal Cavaco Silva é, sem dúvida nenhuma, um grande protagonista político da nossa democracia. Todos lhe desejamos PSD e CDS aplaudem. São as duas únicas bancadas, além naturalmente de alguns convidados. Todos lhe desejamos, a si e à sua família, as maiores felicidades. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores convidados.
A Constituição da República Portuguesa faz 40 anos e a sua feitura contou justamente com a participação ativa do novo Presidente da República, à época deputado constituinte e um já reputado jurista. Em 2016 também comemoramos os 40 anos das primeiras eleições diretas verdadeiramente democráticas em Portugal. Está também aqui hoje connosco António Ramalhianes, precisamente o primeiro Presidente eleito na sequência da aprovação da Constituição de 76. Marcelo Rebelo de Sousa era, na altura, deputado da Assembleia Constituinte, um dos homens que ajudaram a foi sendo elaborar a revista, mas Constituição. continua a conferir importantes poderes ao Presidente da República, poderes que todos conhecemos. Aos poderes formais, a legitimidade do voto popular acrescenta-lhe poderes informais não menos importantes, o poder da palavra e o poder da influência. Permitam-me que recorde a este propósito o nosso querido António de Almeida Santos, que há 20 anos, na posse do nosso Permitam-me, pois, que recorde a este propósito o nosso querido António de Almeida Santos, que há 20 anos, na posse do nosso Presidente Jorge Sampaio, lembrava justamente a forma inteligente como o outro grande Presidente da democracia, Mário Soares, soube fazer largo uso de importantes poderes implícitos do Presidente da República. Mário Soares, que não está nesta cerimónia de tomada de posse. Deste ponto de vista, as primeiras palavras e os primeiros gestos de Vossa Excelência, Marcelo Rebelo de Sousa, são um bom pronúncio. Um Presidente da República sintonizado com o país pode tornar-se no promotor das convergências estratégicas de que Portugal tanto necessita. Um Presidente da República que saiba comunicar com o país é um Presidente que vai saber comunicar com todos os órgãos de soberania, com todos os partidos políticos e com todos os parceiros sociais, com todos, por igual. Propôs Vossa Excelência, ainda em campanha eleitoral, contribuir para sarar as feridas políticas que se somaram às feridas sociais e económicas do período de ajustamento que o país tem vivido nos últimos anos. Pelas características pessoais e políticas que todos reconhecem a Vossa Excelência, podemos dizer, sem exagero, que tem realmente agora a responsabilidade histórica de ser o homem certo no momento certo. Esta responsabilidade histórica que tem pela frente é também uma enorme oportunidade. A oportunidade de contribuir para a resposta nacional aos desafios estratégicos que o ambiente europeu e internacional nos coloca enquanto comunidade. A oportunidade de contribuir para a resposta nacional aos problemas estruturais que enfrentamos e que não desapareceram nem se resolvem no tempo de uma legislatura. De facto, o mundo em que nos inserimos está hoje confrontado Dou-vos as boas-vindas à Assembleia da República, as boas-vindas a esta sessão solene de tomada de posse do Presidente da República. Cumpre-se hoje, 9 de março, um imperativo constitucional, que é também uma já longa tradição parlamentar, a cerimónia de posse do Presidente da República perante a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. Este é o momento fundador da presidência de quem representa a República, garante a independência, a unidade do Estado, o regular funcionamento das instituições democráticas e, por inerência, tem o supremo comando das Forças Armadas. Quero sublinhar o civismo democrático que pautou as últimas eleições presidenciais e a forma clara como o novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi eleito. Na sua pessoa, saúdo também todos os candidatos aqui presentes e que, com a sua coragem cívica, procuraram engrandecer a democracia portuguesa. A partir de hoje, Vossa Excelência, Marcelo Rebelo de Sousa, é o nosso Presidente, é o Presidente de todos nós, o Presidente de todos os portugueses.
Desejo-lhe as maiores felicidades no mandato que agora inicia. Os seus sucessos serão os nossos sucessos, os sucessos de Portugal, os sucessos dos portugueses. Permitam-me ainda uma saudação especial ao Presidente cessante, Aníbal Cavaco Silva, pelo espírito de serviço público que uma vez mais demonstrou agora no exercício do cargo de Presidente da República. 10 anos Presidente de um forte partido do pós-25 de Abril, o PSD. Primeiro-Ministro de Portugal. 10 anos Presidente da República. Aníbal Cavaco Silva é, sem dúvida nenhuma, um grande protagonista político da nossa democracia. Todos lhe desejamos PSD e CDS aplaudem. São as duas únicas bancadas, além naturalmente de alguns convidados. Todos lhe desejamos, a si e à sua família, as maiores felicidades. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores convidados. A Constituição da República Portuguesa faz 40 anos e a sua feitura contou justamente com a participação ativa do novo Presidente da República, à época deputado constituinte e um já reputado jurista. Em 2016 também comemoramos os 40 anos das primeiras eleições diretas verdadeiramente democráticas em Portugal. Está também aqui hoje connosco António Ramalhianes, precisamente o primeiro Presidente eleito na sequência da aprovação da Constituição de 76. Marcelo Rebelo de Sousa era, na altura, deputado da Assembleia Constituinte, um dos homens que ajudaram a foi sendo elaborar revista, a Constituição. mas continua a conferir importantes poderes ao Presidente da República, poderes que todos conhecemos. Aos poderes formais, a legitimidade do voto popular acrescenta-lhe poderes informais não menos importantes, o poder da palavra e o poder da influência. Permitam-me que recorde a este propósito o nosso querido António de Almeida Santos, que há 20 anos, na posse do nosso Permitam-me, pois, que recorde a este propósito o nosso querido António de Almeida Santos, que há 20 anos, na posse do nosso Presidente Jorge Sampaio, lembrava justamente a forma inteligente como outro grande Presidente da democracia, Mário Soares, soube fazer largo uso de importantes poderes implícitos do Presidente da República. Mário Soares, que não está nesta cerimónia de tomada de posse. Deste ponto de vista, as primeiras palavras e os primeiros gestos de Vossa Excelência, Marcelo Rebelo de Sousa, são um bom pronúncio. Um Presidente da República sintonizado com o país pode tornar-se no promotor das convergências estratégicas de que Portugal tanto necessita. Um Presidente da República que saiba comunicar com o país é um Presidente que vai saber comunicar com todos os órgãos de soberania, com todos os partidos políticos e com todos os parceiros sociais, com todos, por igual. Propôs Vossa Excelência, ainda em campanha eleitoral, contribuir para sarar as feridas políticas que se somaram às feridas sociais e económicas do período de ajustamento que o país tem vivido nos últimos anos. Pelas características pessoais e políticas que todos reconhecem a Vossa Excelência, podemos dizer sem exagero que tem realmente agora a responsabilidade histórica de ser o homem certo no momento certo. Esta responsabilidade histórica que tem pela frente é também uma enorme oportunidade. A oportunidade de contribuir para a resposta nacional aos desafios estratégicos que o ambiente europeu e internacional nos coloca enquanto comunidade. A oportunidade de contribuir para a resposta nacional aos problemas estruturais que enfrentamos e que não desapareceram nem se resolvem no tempo de uma legislatura. De facto, o mundo em que nos inserimos está hoje confrontado com sérios desafios. Falo do aquecimento global e do envelhecimento demográfico, mas também da crise dos refugiados e das migrações, da liberdade de circulação e da igualdade de direitos, da sustentabilidade das dívidas e da arquitetura da zona euro, do terrorismo global e das ameaças à segurança nas fronteiras europeias.
Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, o país precisa se voltar a encontrar. Em democracia são normais e desejáveis as divergências ideológicas e as políticas alternativas. Mas é justamente porque conhecemos as diferenças políticas que devemos ser capazes de distinguir daquilo que é estratégico e que nos deve unir. Temos de enfrentar com coesão social os desafios estratégicos que bloqueiam o nosso crescimento coletivo. E isso só se consegue se ramarmos para o mesmo lado. Falo da aposta na qualificação e na educação, mas também na política de investimentos e de apoio à inovação e à iniciativa, da sustentabilidade dos sistemas de saúde e segurança social, dos incentivos à natalidade e à renovação demográfica, do respeito pelo mundo do trabalho ou da necessidade de nos concertarmos de novo acerca da Europa. A Europa foi durante muitos anos um fator de estabilidade política e de consolidação democrática. Portugal sabe disso, Portugal beneficiou disso. Cabe-nos a todos, independentemente das nossas famílias políticas, não permitirmos que a União Europeia se transforme num fator de instabilidade política e num motor de fragilização democrática. Muitos europeus começam a interrogar-se que a Europa é esta, tão flexível naquilo que é essencial e tão rígida naquilo que é, apesar de tudo, secundário. Que a Europa é esta, rigorosa como lhe compete quanto ao cumprimento das regras orçamentais, mas tão complacente quando, por exemplo, estão em causa princípios fundamentais como a liberdade de imprensa, o direito de asilo, a livre circulação de trabalhadores ou a não discriminação em função da nacionalidade. Presidente da República, Parlamento, Governo deverão unir-se estrategicamente na luta por uma Europa de valores, de convergências e de coesão. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, o Presidente certo, no momento certo, será sempre um Presidente que se enquadra com autonomia e afirmação no novo ciclo da vida política democrática. Um tempo em que todos estão convocados para encontrar soluções de governação e em que já ninguém está unicamente remetido ao papel de protesto. Um tempo que inclui, mas não se reduz, ao confronto de esquerda versus direita, próprio das alternativas de política económica e social, mas que acolhe combinações diferentes em questões diferentes. O tempo de uma democracia mais plural e, por isso, mais enriquecida. Esta nova realidade política exige uma nova cultura de responsabilidade e uma nova atitude de disponibilidade. Responsabilidade, em primeiro lugar, de quem governa e de quem suporta a governação, mas também disponibilidade das oposições para a lealdade institucional e para o diálogo estratégico próprio dos democratas. A relação entre o Governo e a Assembleia da República não dispensa o papel do Presidente. A ação do Presidente não se resume à cooperação com estes órgãos de soberania, mas também não se consolida sem ela. Do Presidente, todos os portugueses esperamos visão estratégica e independência na ação. O sentido do mandato presidencial foi muito bem compreendido pelo primeiro Presidente da Primeira República, Manuel da Riaga. Eis as suas primeiras palavras. O Presidente da República tem de pairar sobre tudo, intangível às paixões partidárias, aos interesses das clientelas políticas. Tem de ter uma só aspiração, o bem do país. Lealdade institucional, adesão sem reservas aos valores democráticos e diálogo estratégico. É isso que os portugueses esperam de todos, Presidente, Governo e Assembleia da República. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, termino lembrando que o próximo Presidente vai chefiar o Estado português a caminho dos 50 anos do 25 de Abril. Os próximos 5 anos são 5 anos de uma caminhada coletiva que se espera marcada por uma economia mais rica e partilhada e por uma sociedade mais justa e inclusiva, com mais e melhor emprego. Por isso, repito, temos de reaprender a remar estrategicamente para o mesmo lado. Há precisamente 100 anos, a 9 de março de 1916, Portugal entrava na Primeira Guerra Mundial. Esse terrível massacre à escala planetária, em que muitos portugueses se bateram e morreram na Europa e em África. O que nos junta aqui hoje é o mesmo que nos juntava há 100 anos, perante dificuldades, então certamente bem maiores.
o sentido da pátria e o serviço a Portugal. Que nos sirva também de exemplo a atitude construtiva dos deputados constituintes e dos partidos que representavam. Há 40 anos, partindo de modelos de sociedade tão diferentes, souberam convergir no essencial e deixar como legado o Programa de Desenvolvimento Democrático da Constituição da República Portuguesa. 40 anos depois, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos divide. Assim saibamos estar, hoje de novo, à altura das exigências do nosso tempo. Renovo-lhe, pois, Sr. Presidente da República, o desejo das maiores felicidades no exercício das relevantes funções que hoje inicia. A bem da República, a bem da democracia, a bem de Portugal. As expectativas. Senhor Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, ilustres altos dignitários estrangeiros aqui presentes, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, Senhores Presidentes dos Supremos Tribunais, Senhores antigos Presidentes da República e da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores convidados. Portugueses. Portugal é a razão de ser do compromisso solene que acabo de assumir. Aqui nasci, aqui aprendi com meus pais a falar a língua que nos une e une a centenas de milhões por todo o mundo. Aqui eduquei os meus filhos e espero ver crescer os meus netos. Aqui se criaram e sempre viverão comigo aqueles sentimentos que não sabemos definir, mas que nos ligam a todos os portugueses. Amor à terra, saudade, doçura no falar, comunhão no vibrar, generosidade na inclusão, crença em milagres de Ourique, heroísmo nos instantes decisivos. É para Portugal, para cada portuguesa e para cada português que vai o meu primeiro e decisivo pensamento, feito de memória, de lealdade, de afeto, de fidelidade a um destino comum. Senhor Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a representação legítima e plural da vontade popular expressa na Assembleia da República e garanto a solidariedade institucional indefetível entre os dois únicos órgãos de soberania, fundados no voto universal e direto de todo o povo que somos. Senhor Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, ao percorrer, num imperativo exercício de memória, a longa e singular carreira de serviço à pátria de Vossa Excelência, com uma década na chefia do Governo e uma década na chefia do Estado, que largamente definiram o Portugal que temos, entendo ser estrito dever de justiça, independentemente dos juízes que toda a vivência política suscita, dirigir a Vossa Excelência uma palavra de gratidão. Gratidão pelo empenho que sempre colocou na defesa do interesse nacional, da ótica que se lhe afigurava correto, sacrificando a vida pessoal, vida académica e vida profissional em indesmentível dedicação ao bem comum. Bem-aja. Mais uma vez, a estas palavras de agradecimento só reagem as bancadas do PSD e do CDS, aplaudindo o que acabou de dizer Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor General António Ramalhianos e Senhor Dr. Jorge Sampaio, a presença de Vossas Excelências é o símbolo da continuidade e da riqueza da nossa democracia, linhagem notável na qual também se insere o Sr. Dr. Mário Soares. Democracia que se enobrece com a presença de 3 ilustres convidados estrangeiros, que nos honram ao aceitarem os convites pessoais que formulei,
correspondentes a coordenadas essenciais da nossa política externa. Da origem nacional, convertida a exemplares vizinhança, irmandade e cumplicidade europeias, na pessoa de Sua Majestade, o Rei Filipe VI. Filipe VI, mais uma vez presente numa cerimónia da tomada de posse, agora como monarca do país vizinho. Da vontade de construir um novo futuro assente numa eloquente e calorosa fraternidade e comunidade de destino, na pessoa de Sua Excelência, o Presidente Filipe Nyusi. Chefe de Estado de Moçambique, que Marcelo Rebelo de Sousa considera uma espécie de segunda pátria. Da constante afirmação do nosso empenho numa Europa unida e solidária, na pessoa de Sua Excelência, o Presidente Jean-Claude Juncker. Presidente da Comissão Europeia, que ontem disse que Marcelo Rebelo de Sousa era a pessoa certa, no lugar certo. Acresce a esta dimensão de Estado uma outra, pessoal, em que se juntam respeito, laços antigos e grata amizade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, escreveu um herói português do século XIX que este reino é obra de soldados. Assim foi, na verdade, desde a fundação de Portugal, atestada em Zamora e reconhecida urbi et orbi pela bula Manifestis Probatum Est. Nas batalhas da expansão continental ou da defesa e restauração da independência, como nas epopeias marítimas ou nos nossos dias, nas missões de paz ou humanitárias dentro e fora da Europa, com as nossas Forças Armadas sempre fiéis a Portugal. Assim foi também em 25 de abril de 1974, com os jovens capitães resgatando a liberdade, anunciando a democracia, permitindo converter o Império Colonial em comunidade de povos e Estados independentes, prometendo a paz, o desenvolvimento e a justiça para todos. A quantos militares e civis fizeram o Portugal de sempre, como de modo particular a quantos civis e militares construíram a República Democrática, devemos aqui estar, eleitos pelo povo em cumprimento da Constituição. Digo bem, a Constituição, neste mesmo hemiciclo, discutida e aprovada no meio de uma revolução e promulgada há quase 40 anos, no dia 2 de abril de 1976. Recordo com emoção esses tempos inesquecíveis, em que, jovem constituinte, juntei a minha voz e o meu voto a tantos mais, vindos de quadrantes tão diversos, tendo percorrido caminhos tão variados, havendo somado anos ou mesmo décadas de luta ao combate do momento, para que pudesse nascer a Constituição que nos rege e que foi sendo revista e afeiçoada a novas eras. Por isso, a lei fundamental continua a ser o nosso denominador comum. Todos, em algum instante, contribuíram para, ao menos, uma parte do seu conteúdo. Defendê-la, cumpri-la e fazê-la cumprir é dever do Presidente da República. E sê-lo-ia sempre, mesmo que o tê-la votado, o ter acompanhado algumas das suas principais revisões e o tê-la ensinado ao longo de 40 anos, não responsabilizassem acrescidamente quem acaba de assumir perante vós as funções presidenciais. O Presidente da República será, pois, um guardião permanente e escrupuloso da Constituição e dos seus valores, que ao fim e ao cabo são os valores da nação que nos orgulhamos de ser.
o valor do respeito da dignidade da pessoa humana, antes do mais. De pessoas de carne e osso, que têm direito a serem livres, mas têm igual direito a uma sociedade em que não haja, de modo dramaticamente persistente, 2 milhões de pobres, mais de meio milhão em risco de pobreza e ainda chocantes diferenças entre grupos, regiões e classes sociais. Salvaguardar a vida, a integridade física e espiritual, a liberdade de pensamento, de crença, de expressão e o pluralismo de opinião e de organização é um dever de todos nós. Como é lutar por mais justiça social, que supõe efetiva criação de riqueza, mas não se satisfaz com a contemplação dos números, quer chegar às pessoas, aos seus direitos e deveres. Valores matriciais da Constituição são, de igual modo, os da identidade nacional, feita de raízes na nossa terra e no nosso mar, mas de vocação universal, plataforma que constituímos entre continentes e, sobretudo, entre culturas e civilizações. Raízes nesta terra e neste mar, que formam um verdadeiro arquipélago, com 3 vértices: continente, Açores e Madeira, e abarca o oceano que nos fez e faz grandes. Daí o podermos e devermos continuar a assumir o mar como uma prioridade nacional. Uma prioridade querida a Vossa Excelência, Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva. Cavaco Silva, que acabou de presidir um Conselho de Ministros precisamente dedicado ao mar, a convite de António nascida Costa. de uma geoestratégia e, sobretudo, de uma vocação universal. Como escrevia António Lobo Antunes, se a minha terra é pequena, eu quero morrer no mar. Vocação universal de nação repartida pelos 5 continentes, em que mais de metade de nós, entre nacionais e descendentes, vive a criar Portugais fora do nosso território físico, mas dentro do nosso território espiritual. Vocação universal no abraço que nos liga aos povos e irmãos que partilham a nossa língua numa comunidade aberta e inclusiva. Vocação universal em que a história se junta à geografia e em que o sermos europeus no ponto de partida e na firme vontade de participarmos na unidade europeia se enriquece com o sermos transatlânticos e, mais do que isso, podermos aproximar gentes e falas e economias e sociedades as mais distintas, sem xenofobias, sem intolerâncias, sem complexos de falsa superioridade ou de incompreensível inferioridade. Em suma, identidade nacional feita de solo e de sangue, de aposta na língua, na educação, na ciência, na cultura, na capacidade de saber conjugar futuro com passado, sem medo de enfrentar o presente. Uma identidade vivida em Estado de Direito Democrático, representativo, mas também participativo e referendário, plural e fraterno, respeitador da soberania popular, da separação e conjugação de poderes, da independência e da justiça, da autonomia política ou legislativa dos Açores e da Madeira e da autonomia administrativa do poder local. Zeloso na proteção das liberdades pessoais e políticas, mas apostado na afirmação dos direitos económicos, sociais e culturais. E, por isso, Estado Social de Direito, em que a criatividade da iniciativa privada se conjuga com o relevante setor social e tem sempre presente que o poder económico se deve subordinar ao poder político e não este servir de instrumento daquele. Dito de outra forma, o poder político democrático não deve impedir, nos seus excessos dirigistas, o dinamismo e o pluralismo de uma sociedade civil tradicionalmente tão débil entre nós, mas não pode demitir-se
do seu papel definidor de regras, corretor de injustiças, penhor de níveis equitativos de bem-estar económico, social e cultural, em particular para aqueles que a mão invisível apagou, subalternizou ou marginalizou. É no quadro desta Constituição que, como toda a obra humana, não é intocável, mas que exige para a reponderação consensos alargados que unam em vez de dividir, que temos pela frente tempos e desafios difíceis a superar. Temos de saber compaginar a luta no plano universal pelos mesmos valores que nos regem: dignidade da pessoa, paz, justiça, liberdade, desenvolvimento, equidade intergeracional ou valorização do ambiente, com a defesa da reforma de instituições que se tornem notoriamente desajustadas ou insuficientes. Temos de ser fiéis aos compromissos a que soberanamente nos vinculamos, em especial aos que correspondem a coordenadas permanentes da nossa política externa, como a União Europeia, a CPLP e a Aliança Atlântica, nunca perdendo a percepção de que também quanto a elas há sinais de apelo a reflexões de substância, de forma ou de espírito solidário, num contexto muito diverso daqueles que testemunharam as suas mais apreciáveis mudanças. Os desafios dos refugiados na Europa, da não discriminação económica e financeira na CPLP e das fronteiras da Aliança Atlântica são apenas 3 exemplos, de entre muitos, de questões prementes, mesmo se incómodas. Temos de sair do clima de crise em que quase sempre vivemos desde o começo do século, afirmando o nosso amor próprio, as nossas sabedoria, resistência, experiência, noção do fundamental. Temos de ir mais longe, com realismo, mas com visão de futuro, na capacidade e na qualidade das nossas educação e ciência, mas também da demografia, da saúde, da segurança social, da justiça e da administração pública e do próprio sistema político e sua moralização e credibilização constantes, nomeadamente pelo combate à corrupção, ao clientelismo e ao nepotismo. Temos, para tanto, de não esquecer entre nós, como na Europa a que pertencemos, que, sem rigor e transparência financeira, o risco de regresso ou de perpetuação das crises é dolorosamente maior. Mas, por igual, finanças sãs, desacompanhadas de crescimento e emprego, podem significar empobrecimento e agravadas injustiças e conflitos sociais. Temos de cicatrizar feridas destes tão longos anos de sacrifícios, no fragilizar do tecido social, na perda de consensos de regime, na divisão entre hemisférios políticos. Tudo indesejável, precisamente em anos em que urge recriar convergências, redescobrir diálogos, refazer entendimentos, reconstruir razões para mais esperança. Temos de reforçar o sentido da pertença a uma pátria que é a mesma para todos e perante a qual só há, ou deve haver, portugueses de igual dignidade e estatuto. São difíceis, complexos, envoltos em incógnitas os reptos evocados, obrigam a trabalhos reforçados perante um mundo incerto, uma Europa a braços com tensões novas, em solidariedades internas e externas, finanças públicas a não comportarem temeridades, sistema financeiro que previna em vez de remediar e que não crie ostracismos ou dependências contrárias ao interesse nacional.
política a ensaiar fórmulas novas, exigência de respostas mais claras, mais rápidas e mais equitativas, sem dúvida. Depois da transição da revolução para o constitucionalismo, da estabilização da democracia partidária, da adesão europeia e da adoção do euro, das expectativas elevadas da viragem do século e de algumas frustrações, entretanto vividas, bem como da resposta abnegada dos portugueses, esperam-nos 5 anos de busca de unidade, de pacificação, de reforçada coesão nacional, de encontro complexo entre democracia e internacionalização estratégica dentro e fora de fronteiras, e entre crescimento, emprego e justiça social de um lado e viabilidade financeira do outro, de criação de consonâncias nos sistemas sociais e políticos, de incessante construção de uma comunidade convivial e solidária. Nunca perdendo a fé em Portugal e na nossa secular capacidade para vencer as crises. Nunca descrendo da democracia. Nunca deixando morrer a esperança. Nunca esquecendo que o que nos une é muito mais importante e duradouro do que aquilo que nos divide. Persistindo quando a tentação seja desistir. Convertendo incompreensões em ânimo redobrado. Preferindo os pequenos gestos que aproximam às grandes proclamações que afastam. Com honestidade, com paciência, com perseverança, com temperança, com coragem, com humildade. É arrimado a estes valores e animado destes propósitos que inicia o seu mandato o 5º Presidente da República, livremente eleito em democracia, e que saúda fraternalmente os candidatos aqui presentes que civicamente disputaram as eleições do passado dia 24 de janeiro. Uma palavra para os adversários que derrotou na campanha eleitoral. Voto popular, presidente de todos, sem exceção. Um presidente que não é nem a favor nem contra ninguém. Assim será, politicamente, do princípio ao fim do seu mandato. Mas socialmente, a favor do jovem que quer exercitar as suas qualificações e de balde procura emprego. Da mulher que espera ver mais reconhecido o seu papel num mundo ainda tão desigual. Do pensionista ou reformado que sonhou há 30 ou 40 anos com o 25 de Abril que não corresponde ao seu atual horizonte de vida. Do cientista à procura de incentivos sempre adiados. Do agricultor, do comerciante, do industrial que dia a dia sobrevive ao mundo de obstáculos que o rodeiam. Do trabalhador por conta de outrem ou independente que paga os impostos que vão sustentando muito dos sistemas que legitimamente protegem os que mais sofrem no nosso Estado Social. Do novo e ousado talento que vai mudando a nossa sociedade e a nossa economia. Da IPSS, da misericórdia, da instituição mais próxima das pessoas, nas regiões autónomas e nas autarquias, que cuida de muitos, de quem ninguém mais pode cuidar melhor. Do que no interior ainda distante, nas ilhas às vezes esquecidas, nas comunidades que povoam o mundo, é permanentemente retrato da nossa tenacidade como nação. De todos estes e de muitos mais, o Presidente da República é Presidente de todos, sem promessas fáceis ou programas que se sabe não pode cumprir, mas com determinação constante, assumindo em plenitude os seus poderes e deveres, sem querer ser mais do que a Constituição permite, sem aceitar ser menos do que a Constituição impõe. Um servidor da causa pública, que o mesmo é de ser um servidor desta pátria de quase 9 séculos. Pátria que nos interpela a cada passo, exigindo muito mais e muito melhor. Mas a resposta vem de um dos nossos maiores,
Miguel Torga, que escreveu em 1987, vai para 30 anos. O difícil para cada português não é sê-lo, é compreender-se. Nunca soubemos olhar-nos a frio no espelho da vida. A paixão tolda-nos a vista. Daí a espécie de obscura inocência com que atuamos na história. A poder e a valer, nem sempre temos consciência do que podemos e valemos. Hipertrofiamos, provincianamente, as capacidades alheias e minimizamos maceradamente as nossas, sem nos lembrarmos sequer que uma criatura só não presta quando deixou de ser inquieta. E nós somos a própria inquietação encarnada. Foi ela que nos fez transpor todos os limites espaciais e conhecer todas as longitudes humanas. Não somos um povo morto, nem sequer esgotado. Temos ainda um grande papel a desempenhar no seio das nações, como a mais ecuménica de todas. O mundo não precisa hoje da nossa insuficiente técnica, nem da nossa precária indústria, nem das nossas escassas matérias-primas. Necessita da nossa cultura e da nossa vocação para o abraçar cordialmente, como se ele fosse o património natural de todos os homens. Pode soar a muito distante este retrato de Miguel Torga, quando se multiplicam hoje, na ciência, na técnica, na criação da riqueza, tantos exemplos da inventiva portuguesa, entre nós ou nos confins do universo. E, no entanto, Torga viu o essencial. O essencial é que continuamos a minimizar o que valemos. E, no entanto, valemos muito mais do que por vezes pensamos ou dizemos. O essencial é que o nosso gênio, o que nos distingue dos demais, é a indomável inquietação criadora que presida a nossa vocação ecuménica, abraçando o mundo todo. Ela nos fez como somos, grandes no passado, grandes no futuro. Por isso, aqui estamos. Por isso, aqui estou, pelo Portugal de sempre. A intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, aplaudida de pé pelas bancadas do PS, do PSD e do CDS,